Aí galera, aqui é Jordan Horrenfeld e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje nós faremos um react da banda, ou melhor dizendo, do duo Andini di Poitrine. Há quem diga que o hype dos caras passou, né? Quem conheceu aí o sucesso dos caras viu que rolou uma live, né, onde muita gente passou a conhecer esse duo e foi um alvoroço na internet, todo mundo falando dos caras, falando da vestimenta dos caras, falando do instrumento dos caras, né, que os caras trouxeram, várias coisas interessantes, né, que muita gente não tinha ouvido falar ainda, né, por exemplo, a tal da microtonalidade, né, e aqui, olha só que legal. Tô aqui falando diretamente com você sem edição nenhuma, mas configurei uns atalhos aqui, ó, pra gente ficar, ó, super cyber. Então, muita gente não tinha ouvido falar dessa coisa de microtonalidade, né? Se você não sabe o que é isso, inclusive, eu fiz até um vídeo falando sobre o que é microtonalidade, microtonalismo, enfim. E de repente eu não ouvi mais falar dos caras, assim, como se o hype dos caras tivesse passado. Só que tem 3 dias que colocaram um vídeo novo aqui, inclusive cheio de mistérios, né? A banda é esse duo cheio de mistérios, inclusive esse duo, o vídeo novo aqui, que tem 3 dias que foi colocado, ele é feito aqui dizendo aqui o vídeo Sessão Secreta, Andini di Poitrine Sessão Secreta. Então a ideia é a gente fazer esse react aqui juntos. Não assisti o vídeo ainda, só vi que colocaram. Tô com ele aberto aqui pra gente dar play. Tá tudo em francês aqui, então vamos ver o que é que a gente entende desse negócio aqui. Mas a banda continua cheia de mistérios, cheio de coisas a desvendar. Vamos lá aqui, ó. Não sei porque essa minha configuração ficou desse jeito, ó. Deixa eu botar o grandinho aqui, ó, maior. Pronto. Sessão Secreta, ó. meu primeiro react sobre eles foi justamente falando, quer dizer, claro que eu não falo só isso, né? Mas uma das coisas que eu falei é que toda essa indumentária deles faz alusão a algumas coisas assim que tem a ver com sociedades secretas mesmo, né? Com essa coisa do triângulo, né? Que eles vão fazer aqui, vão fazer o triângulo aqui agora, ó. Olha lá, La Société Secrète, cultura, né? Não sei o que significa isso aqui. Os caras estão em um lugar aqui bem, tem umas coisas de igreja aqui, né? Tem umas imagens aqui aparentemente católicas, pode não ser, né? Mas parece. E todo aquele cenário preto e branco, né? Aí você pode dizer que é coincidência, né? Eu acho que não, porque os caras escolheram o figurino deles, né? Estão nesse lugar aqui, que remete muito à igreja, e estão fazendo justamente o triângulo, que é o símbolo dessa tal sociedade secreta que eu mencionei no vídeo passado, né? Que eu não vou mencionar de novo aqui pro meu vídeo não ter uma entrega baixa. Baixo microtonal. Dei a pausa no vídeo aqui que me vieram entregar uma larica. E mas continuando aqui o nosso react, vamos lá. Vou dar uma desligada no microfone para vocês não ouvirem as horas do meu mastigar.
Eu não sei nem se pode deixar a música tocando tanto tempo, porque começa a cair direitos autorais, né? Pro vídeo não cair também, não sei. Vamos rolando aí, né? Até então a música segue em um ostinato, né? Pra quem não sabe, ostinato é uma melodia que ela fica se repetindo ciclicamente, né? Ali o tempo todo, sem parar, né? Ciclo porque ela começa, finaliza e reinicia. Como se fosse em loop, né? Na verdade, o som dos caras tem tudo a ver com loop, né? Porque tem vários pedais de loop. Ele grava alguns trechos e solta. E aí grava outros trechos em cima de outros trechos, né? Se liga aí, ó, pra quem não sabe, que ainda não sabe o que é microtonalismo, porque depois do primeiro lançamento deles, quer dizer, não foi o primeiro lançamento deles, foi o primeiro sucesso mundial deles. Vou dizer assim de maneira muito ousada, né? Porque eu não sei se foi o primeiro, eu acredito que seja o primeiro, né? Afinal, ninguém tinha ouvido falar dos caras ainda, antes daquele primeiro lançamento lá. Mas se você ainda não sabe o que é microtonalismo, quando você tem distâncias. A música tonal, que a gente basicamente usa aqui no Ocidente, né? Claro que existem outras formas de compreender música, modalismo, etc. Mas o tonalismo é uma coisa que está em basicamente quase tudo que a gente ouve aqui no Ocidente. E a gente entende no tonalismo tradicional, né? Que a gente tem as divisões audíveis, né? O menor intervalo musical que a gente utiliza é de semitom. Ou seja, você tem dó, ré, o dó, ré tem um tom, né? Eu tô meio que tô fazendo uma explicação aqui meio improvisada, porque era para explicar de maneira curta, tô acabando fazendo uma explicação grande, né? Mas entre dó e ré a gente tem um tom. Se a gente tem deixa eu voltar aqui. Por exemplo, dó tá aqui e ré tá aqui, né? Então entre esse dó e esse ré você tem um tom. Na música tonal a gente entende que a gente tem uma nota no meio, o que seria dó sustenido, essa nota que tá no meio, né? Então dó tá aqui, ré tá aqui, dó sustenido tá aqui entre as duas, ou ré bemol, né? É o mesmo, são dois nomes diferentes para a mesma nota. Dó sustenido ou ré bemol tá no meio, dó tá aqui, ré tá aqui. Então a música que a gente está acostumado a ouvir aqui no Ocidente basicamente construída nessa lógica. O instrumento deles aí, e também na música de uma maneira geral, eles colocam notas entre essas duas intermediárias. Então dó e dó sustenido, que é a distância mais curta que a gente utiliza entre as notas. Eles colocam mais uma nota no meio. Então fica um monte de trastezinho. Você vê que a guitarra dele tem um monte de traste pequenininho, porque tem dó, um quarto de tom, dó sustenido, né? Então entre o dó e o dó sustenido tem uma outra nota no meio. Aí tem dó sustenido um quarto de tom acima, ré. Então, em vez de ter 12 notas no total, 12, você vai ter 24, o dobro, né? E aí, claro que a forma de fazer essa música é super discutível, né? Você vai ver gente aqui no YouTube dizendo que isso aqui não é... Vai ter gente dizendo até que não é microtonalismo, pelo amor de Deus. Obviamente é microtonalismo, mas eles não estão se propondo a criar uma nova sistematização a partir dela, né? Elas ainda utilizam muitas lógicas que tem a ver com o tonalismo tradicional, mas aplicando esse microtonalismo, né? Já tô palestrando aqui, né? Acabou a sessão React e virou sessão palestra, né? Mas voltando ao nosso vídeo, é basicamente por isso que o instrumento dele tem mais trastes, né? Mais casos do que um instrumento normal, né? Eu cheguei até ganhar aqui, ganhar não, né? Ele me emprestou pra gente fazer uns conteúdos legais aqui. Artan Luthier me emprestou um violão microtonal aqui, justamente nessa ideia de eu fazer uns conteúdos com
microtonalismo, só que meio que deu uma sumida o assunto, né? Os caras vieram à tona, assim, todo mundo falando sobre microtonalismo e de repente deu uma sumida, né? Realmente foi como se fosse uma moda, né? Enfim, acho que pouca gente esperava que ia sumir tão rápido. Eu não sei se sumiu também, eu posso estar falando alguma besteira. Coloca aí nos comentários se eu tô falando besteira, mas eu realmente não tenho ouvido mais falar dos caras. Tem alguns elementos aqui que eu não lembro de ter na outra bateria lá. Tem uma espécie de splash aqui. Não chega, não é um splash isso aqui. Eu esqueci o nome desse tipo de prato, que é um prato em cima do outro. Quem lembrar, coloca aí nos comentários, né? Que ele tem um timbre meio bem sequinho. Não lembro de ter isso na outra bateria. Só que os tambores ainda continuam encobertos por um pano, né? O que também dá um timbre bem seco. Continuando com essa ideia de som seco, né? Bem enxuto, né? Bem... Olha lá. Pedalzão de loop, né? É um belo pedal de loop aí, hein? Eu não conheço esse pedal não. Quem souber que pedal é esse, coloca aí nos comentários, ó. São 1, 2, 3, 4, 5 foots. 5 foot switches. Ou seja, essa daqui ele tem 5 bancos para salvar loops diferentes. Como é que deve funcionar? Porque o pedal de loop é mais simples. Você grava a primeira, sei lá, sessão, né, digamos assim. E aí por cima da primeira você grava a segunda. Em cima da segunda você grava a terceira. Aí fica as 3 tocando ao mesmo tempo. Mas às vezes você não tem como selecionar qual das gravações você quer. Você só consegue ou ir tirando ou ir colocando. Pelo menos eu tenho um pedalzinho aqui da Nux que é assim. É um foot só. Você vai adicionando as camadas ou removendo as camadas uma a uma. Mas não tem como você escolher. Por exemplo, se tem 5 camadas, você não consegue escolher tirar a camada 3 ou tirar a camada 5, né? Ou a 1. Cara, a 1 você consegue. Quer dizer, a 5 você consegue, enfim. Mas você não consegue selecionar a camada que você quer tirar. Aí se for o que eu tô pensando, me falem aí, galera. Se for o que eu tô pensando, esse pedal de loop aí que eu não conheço, ele é provável que ele consiga gravar em cada foot desse uma melodia diferente, né? Um riff diferente, pode ir soltando, né, a vontade dele, o que torna o trabalho muito mais prático, mas claro, né, não torna mais prático, mas não torna menos complexo. Não torna menos complexo, é isso. Continua sendo uma coisa super complexa, né? Tem que pensar na entrada e saída de camadas. As camadas elas têm que dialogar entre si, né? Tem que fazer algum sentido. Ainda mais se tratando de microtonalismo, né? Os caras estão fazendo basicamente melodias que transitam, né, são melodias microtonais, né, transitam entre intervalos menores que semitom. Aí deve ter salvo ali agora alguma coisa. Eu vou abaixar um pouquinho o volume, vou deixar rolando aqui baixinho pra mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Que olha só, o vídeo foi enviado 23 de junho de 2026, ou seja, tem 3 dias.
de hoje, né? Claro que você pode estar vendo esse vídeo em outro momento. Só que foi gravado em 2025, segundo o canal aqui, Cultura Selvagem. Não deve ser Cultura Selvagem, né? Provavelmente foi nessa mesma ideia de, poxa, os caras do engine de Poitrine estão tendo uma visibilidade massa, vamos jogar esse vídeo aqui gravado em 2025 logo? Ele estava guardado aqui, será que vamos lançar ele? Afinal, eu não sei por que não lançou antes, né? Já estamos no meio de 2026. Não sei se os caras estavam guardando isso realmente pra junho do ano seguinte, sei lá. Mas faz pra mim mais sentido eles provavelmente quiseram aproveitar que a banda tava em ascensão, né? A gente pode considerar que ainda tá em ascensão, né? Porque não tá tão viral assim que não tá em ascensão, né? Com certeza a agenda dos caras deve estar muito boa ainda. Eu fiquei super curioso pra saber o que significa isso aqui, ó, em francês. Vamos traduzir aqui pra ver? Deixa eu ver. Traduzir seleção para o português, deixa eu ver o que acontece. Espetáculo misterioso filmado diante de uma plateia ao vivo. Porra, então é ao vivo essa onda aí, hein? Olha. Na lendária destilaria. É uma destilaria, é um lugar de produzir cervejas, né, e tal. Destilados, né, eu acho. Destilaria é só cerveja? Acho que não, né? Destilaria, creio que é cachaça também, né? Destilaria. Destilação técnica artesanal para separar substâncias líquidas. Cachaça, whisky, gin e vodka. Errei, não é cerveja coisa nenhuma. Cachaça, whisky, gin e vodka. Não errei 100%, né? É produção de bebidas. Destilar bebidas. Ó, o bicho tá pegando aí, ó. Deixa eu aumentar aqui. Não sei se nessa destilaria se já tinha essa decoração aí cristã, digamos assim. Só que ressalta ainda mais o fato de eles utilizarem como identidade visual essa ideia justamente de como é que é o nome, rapaz? Sociedades secretas, né? Eu falei no vídeo anterior, né, sobre essa sociedade aqui, ó. Eu vou colocar diretamente o... Gente, eu tô fazendo um react aqui, tipo assim, sem nenhum embasamento científico, nem nenhum tipo de pesquisa, tá? É uma coisa aqui mais pra gente se divertir, né? É só pelo entretenimento, beleza? Eu não tô... não tenho como provar nada aqui, pelo amor de Deus. Mas parece muito, ó. Primeiro eu vou colocar o chão, né? Piso. Então você vê que o piso, ó, dessa sociedade e aqui, o que é que a gente vê? E a gente pode botar aqui símbolos. Ó, o que é que a gente vê aqui logo? E o que é que os caras fazem, né, no início do show? Vocês podem ver, deixa eu botar aqui de novo. Um triângulo com as mãos. Ó. Triângulo no chapéu, triângulo nas mãos, né? Preto e branco. Uma alusão aqui, uma espécie de sociedade secreta, né? La Société Secrète. Ou seja, eu não tô precisando provar muita coisa. As coisas estão meio que aparentes aqui. Mas, claro, não fiz nenhum tipo de pesquisa mais aprofundada, nem nada. É só uma observação, assim, na ideia de entreter mesmo, né? Entretenimento. Eu tô meio zoado hoje, né? Tô embolando as palavras, acho que tô cansado. Tô gravando desde de manhã. Gravando vários conteúdos aqui pra nós, nesse canal.
Agora, legal pra caramba a ideia de você fazer um show em um lugar que fabrica cachaça, uísque, né? Um show ao vivo, né, dos caras. Pô, assim, super diferente a ideia, super inusitada. Muito legal, velho. A galera não deve estar nem bebendo aí. Câmerazinha pegada olho de peixe, né? Tipo aquela 0.5 de celular. Aí fica meio... olho de peixe mesmo, né? Fica aquela coisa arredondada, né? Dá a sensação de que a área é maior também. Olha a pirâmide aqui. Olha o... meu, crotona pra caralho isso aí, hein? Pô, legal demais. Velho, eu vi algumas pessoas desfazendo. Não é desfazer. Se a pessoa ver meu comentário aqui, o que eu tô falando, ela vai dizer que, não é, que ela não tá desfazendo. Só que eu acho que é desfazer. Eu vi algumas pessoas falando que os caras estão fazendo não é microtonalismo, que de microtonal não tem nada, ou que tentam diminuir, que os caras não criaram nada de muito novo, né? Claro que o microtonalismo existe em outras culturas, eu até falo um pouco disso em outros vídeos aqui do canal. Só que o que os caras fazem aí, eles fazem do jeito deles. Isso é muito legal, é muito original. Claro que existem diversos níveis de complexidade, né? E a gente tem que parar pra pensar também que se a gente não acerta no ponto, se a gente complexifica demais, a gente, em vez de aproximar o público, a gente afasta. Então os caras achou um ponto muito legal, assim, um ponto que o microtonalismo fica super funcional, agradável ainda de se ouvir, não é à toa que muita gente tá curtindo ouvir. Claro que vai ter gente que não vai gostar, mas a maioria que teve acesso disse pelo menos que é interessante, né? Não me disse que lixo, que é horroroso, né? Porque tem realmente músicas que a galera chega a falar que é horroroso, mas não é porque é mal feito, é porque realmente é extremamente difícil de entender, de compreender, de absorver, né? Porque vai muito, distanciar muito do que a gente consegue compreender, né? Do que a gente está acostumado, né? Do que a gente tem de inputs, digamos assim. E os caras acharam um bom meio termo, assim, maravilhoso. E essa melodia que ele acabou de fazer, eu acho que ela já chega assim a ser uma melodia. Tem muitas notas microtonais aí, tem muitas passagens. Claro que ele faz muitas aproximações hipercromáticas. Eu não sei se esse termo é adequado, mas acho que vocês entenderam. Claro que tem muitas aproximações. Quem entende de harmonia um pouco deve estar entendendo o que eu tô falando. Só que mesmo assim, né, não é uma melodia assim, super simples, sacou? E mesmo assim tá funcionando muito bem, ó. Olha só. Muito legal. Eles têm muito essa coisa de aproveitar o som em silêncio, né? Fazer pausas assim, depois de uma nota, depois de um staccato, por exemplo, né? Faz um silêncio e voltam juntos, né? Eles fazem muito isso em outras músicas.
som super sequinho, né, da batera. Olha, agora eu tô observando, não tem microfone de over, né? Só tem microfones próximos das peles. Microfone no cimbal. Tem um mic ali parecendo no Hyde, se eu não me engano. Mas não tem um microfone lá em cima, sabe? Aqueles microfones altos que ficam ali em cima, pegando toda a bateria. Provavelmente porque como ele abafa bem a bateria, vai ter mais pratos no over, né? Se ele usar over. Então eles realmente só estão usando... acho que tem um over ali. Não sei. Se tem over, não dá pra ver. Não, aquele microfone é do cimbal. Não tem over não. É só microfone direto em cada peça da bateria. Galera, o vídeo já tá ficando gigantesco, né? Daqui a pouco vai bater 30 minutos de vídeo, meia hora de vídeo. Eu não sei se você ficou até o fim nesse vídeo aqui. Mas eu acho que foi um react tanto, hein? A gente conseguiu 30 minutos de show, a gente assistiu quase o show inteiro aí dos caras, né? O show não, provavelmente o show foi um pouco maior, né? Não sei se foi um pocket show, não sei como é que foi. A gente pode pesquisar depois, né? Mas a gente viu bastante coisa aqui desse novo velho lançamento, né? O lançamento de 2025, mas que foi colocado aí há 3 dias atrás, contando de hoje, claro. Você pode estar assistindo isso em outro momento. Mas que, claro, apesar de qualquer coisa, mostra que o som dos caras está aí. Vivinho da Silva tá aqui nesse momento com 148 mil visualizações, né? Então tem uma galera já curtindo aí, assistindo. Também a gente tem que combinar que é um canal que tem até a gente entende que tem menos visibilidade, porque só tem 973 inscritos. Não é como esse canal aqui, o Kexp, não sei, né, como é que pronuncia, que tem uma quantidade muito maior de inscritos, né? Tem 4 milhões de inscritos, né? Então a gente imagina que a priori vai ter menos visibilidade mesmo. Mas os caras continuam mostrando para que vieram, né? Continuam com sons super original. Continuo a dizer, é microtonalismo sim, é super criativo sim, é um som muito legal sim. Tem uma estética assim super secreta ali, super intrigante, que pode ser uma alusão direta ao que eu tava falando ou não, né? Pode ser que seja só meio que pra provocar, o que também é muito legal. Então, continuo curtindo muito o som dos caras. Me diz aí também nos comentários se você curte o som do Engine de Poitrine. Me manda vídeos aí que vocês me recomendam pra fazer react. Às vezes eu fico procurando em vida de que eu vou fazer react, assim. É tanta coisa, tem tanto conteúdo que a gente fica meio perdido ali no meio de tanto conteúdo. Então me manda aí vídeos que vocês recomendam pra eu fazer react, tá? Então é isso, galera. Engine de Poitrine. Se você curtiu esse vídeo, inscreve-se no canal. Se você ainda não tá inscrito, sininho das notificações. Ainda existe esse sininho, gente? Curte esse vídeo, por favor, comenta. E é isso aí, galera. Tamo junto sempre. Um grande abraço. E cadê meu atalhozinho aqui? Valeu! Tamo junto. Tchau, 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 tchau.